Fala, varejista, tudo bem? Está começando mais um PriceFi Talks aqui. E dessa vez a gente tem uma novidade para trazer para você, uma proposta nova, um novo formato do nosso PriceFi Talks. O que é? Então, até para dividir aqui com os nossos ilustres convidados aqui, né? A gente pensou em trazer um tema para o nosso Talks, para a gente poder falar, para a gente poder debater aqui no nosso estúdio. E desse tema, a gente tem 3 pontos de vista diferentes. Então, como que vai ser? Ele é um formato de uma websérie e a gente dividiu num episódio, o primeiro episódio a gente conversando com os especialistas, o segundo episódio a gente conversando com varejistas e o terceiro episódio a gente trazendo soluções, né, a tecnologia, empresas de tecnologia que falem de soluções para o varejo. Então, é o mesmo tema debatido, né, por 3 pontos de vista diferentes. É um formato novo, um formato diferente, que a gente pensou aqui, está trazendo para a nossa audiência, né? Eu acho que vai ser super bacana, acho que vai ser super enriquecedor para o pessoal, né? Então, só para me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou Fernando Lauria, sou CEO da PriceFi. A PriceFi, ela tem o propósito de transformar a experiência na loja. E a gente, eu vou ser o apresentador, né? O principal aqui dos três episódios dessa primeira série. E eu estou aqui com 2 pessoas, 2 convidados muito especiais, que eu quero apresentar aqui para vocês. Inclusive, eu tenho até uma colinha aqui, porque a bio deles é pesada, viu, pessoal? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui. Bom, nosso primeiro convidado teve sua carreira desenvolvendo em diversos grupos do mercado do varejo, como Pão de Açúcar, Macro Atacadista, Saraiva Mega Store, além de ter atuado como acadêmico em grandes instituições, como SPM, FAAP, PSEG, é isso? Da USP, certo? Além disso, sócio fundador da empresa RP Retail, que faz consultoria e treinamento com foco em gestão e inovação. Craft Biochain, ou KBC, ou KBC, uma plataforma blockchain para agronegócio. Super interessante, né? Também é autor do renomado livro Omni Experience, Design e Estratégia, a experiência do cliente Omnichannel, o qual a gente vai separar um tempinho aqui nesse talk para falar sobre o livro, que tem tudo a ver com o nosso tema. Seja muito bem-vindo ao PriceFi Talks, Ricardo Pastore. Olá, Fernando. Muito prazer em estar aqui, Olegário, e toda essa audiência, né? Muito legal, vi vocês praticamente nascer, estou acompanhando de perto, e é uma satisfação estar aqui colaborando e debatendo. Vamos, né? Entregando conteúdo, né, trocar. Para a nossa audiência, que eu acho que é a coisa Exatamente. Mais importante, né? O grande propósito nosso aí. Muito obrigado, viu, Pastore? Bom, o segundo convidado também é demais de especial, uma ilustre figura do varejo brasileiro, cofundador da Inteligência 360, uma consultoria com foco e uso da informação com base para o diálogo e para a inteligência coletiva para a solução de problemas e impulsionamento de resultados. Muito bom. Além disso, é professor e pesquisador no FGV-SEV, o Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas, e atua também como vice-presidente do Instituto Mulheres do Varejo e como consultor de conteúdo para eventos e startups como a PriceFi. Formado em Administração de Empresas pela PUC São Paulo, MBA em Gestão de Empresas pela FIA, USP, mestrado acadêmico na linha de Marketing pela FGV, EA-ESP, e atualmente cursando uma pós em Neurociência e Comportamento na PUC do Rio Grande do Sul, é isso? É isso. Olha só. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao PriceFi Talks, Olegário Araújo. Opa, Fernando, um prazer estar aqui com vocês, prazer reencontrar o Ricardo aqui, e a gente ter essa possibilidade de trocar ideias sobre experiência, bater um papo mesmo, né? Como você falou, mais informal, e isso é muito rico. E a gente sabe toda a orientação e o direcionamento que a PriceFi tem nesse sentido, e como ela contribui nesse processo. No que eu chamo lá na hora da verdade, o momento da loja lá, que é um momento desafiador para todos. Onde tem que fazer acontecer. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, a gente tem espaço aqui para promover conteúdos, para falar, né, sobre o dia a dia do varejo, que eu acho que é muito importante, levar o conteúdo para essa nossa audiência, mais uma vez falando aqui, porque eu acho que isso está muito também no nosso DNA, né, a gente conseguir trocar essas informações. Então vamos começar um pouquinho aqui do nosso debate aqui do PriceFi Talks. Primeiro, deixa eu falar exatamente do tema, né? O tema de hoje, o tema principal, na verdade, do nosso
da nossa websérie que a gente falou é o que realmente tem o poder de encantar na loja, né? Porque quando a gente fala de experiência, a gente fala de um tema mais abrangente, eu acho que está muito, entre aspas, na moda, né? Mas, de fato, é uma verdade, né? Acho que para o varejo, é uma verdade para as pessoas, né? Para a gente. Mas a gente queria se aprofundar um pouco no que realmente faz a diferença, né? O que realmente tem o poder de encantar na loja. Então, eu acho que esse é o tema principal, mas para entrar de fato no tema, eu gostaria antes de falar de um assunto um pouco mais genérico, abrangente, que é a questão da experiência, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, e aí eu acho que pode ser na visão de vocês dois, o que a gente pode... O que é essa tal de experiência, né, que toda a gente está falando, né, ultimamente? O que a gente pode falar sobre experiência na loja? Pastores, quiser começar um pouquinho do seu ponto de vista? Bom, legal. Nesse tema, então, apesar de eu ser um especialista em varejo, né, esse tema eu me tornei um estudioso, né, diferente. Então, a experiência, pelo que eu pude aprender, estudar e tal, ela é um conjunto de sentimentos e emoções, né, que o consumidor percebe quando ele busca um objetivo, não é? Um objetivo de compra, sendo produto ou serviço. Então, a experiência é um todo, não é? O consumidor avalia a experiência como um todo e não por etapas. Tá? E essa avaliação se dá com base em sentimentos e emoções. Legal. Né? Então, eu acho que isso já começa a dar uma pista por onde vamos seguir, né? E eu acho interessante quando você fala isso, se eu não me engano, eu li isso no seu livro também, eu acho que você cita, né, isso no livro, porque quando você fala dessa forma, a gente se coloca no momento que a gente está percebendo a experiência, né? Que é justamente esses sentimentos e emoções, e você se lembra de situações que você está passando ou que você já passou, e você fala, então tá, agora eu entendi o que eles querem dizer com experiência. Eu lendo o livro, eu me vi em muitas situações disso. Então, achei bastante interessante quando você colocou dessa forma. Muito bom. Olegário, no seu ponto de vista, né, ou o que você diria, né? O que é essa tal de experiência aí que tanto estamos ouvindo aí no mercado? Quem está estudando o assunto é o nosso amigo pastor aqui. Mas vamos lá, né? Eu agora estudando um pouco também mais voltado para a neurociência e comportamento, embora não é do consumidor, tem um conceito muito importante que a gente fala assim, teoricamente que as nossas decisões é pelo lado econômico. A teoria econômica trabalhava muito isso, mas aí entrou a teoria comportamental. Nós somos predominantemente emoção. Então, é isso que conta. Então, o que o pastor trouxe para nós é essencial. Quer dizer, a pessoa vai ter sentimento e ela vai guardar isto. Isso aqui vai ficar registrado. Agora, tem experiência e experiência, né? Esse é o ponto que a gente tem. E ambas podem ser memoráveis. Sim. Pelo bem ou pelo mal, né? Exatamente. Esse, para mim, é o grande ponto que a gente vai discutir aqui, que vai entre o básico bem feito, está no extremo, e no outro extremo aquela experiência memorável de surpreender. Aonde o sentimento está quando o ser humano entra na loja. Sim. E é legal que quando a gente começou, né, a gente tem isso no nosso propósito, né, falar de experiência na loja, né? E quando a gente entendeu esse fato de experiência na loja, eu também perguntava isso, mas será que eles vão... como que a gente consegue passar para o varejo o que é a experiência que a gente está falando, né? Assim, porque quando você fala assim, transformar a experiência na loja, você pode ter mas tá bom, mas transformar para onde, né? Da onde? Quando você fala de transformação, você sai de um ponto, né, e se transforma para um outro, né? Talvez do negativo para o positivo, né? Que eu acho que é o que vem a priori na cabeça, na nossa mentalidade. Então é isso mesmo que a gente entende, né? Porque o que a gente vem, eu acho que percebendo aí ao longo do tempo, principalmente com a questão da pandemia, é de fato a necessidade de você trazer isso para dentro da loja, né? Então, eu falo muito que o ser humano ele foi forçado, né, a viver uma situação que não estava acostumado, pelo menos, né? E com a tecnologia, ele teve a possibilidade de continuar exercendo o poder de compra. De superar. Exatamente, de superar um pouco disso, né? Mas, ao mesmo tempo, depois teve a volta
E aí ele se sentiu com uma necessidade, né, de ir de novo para a loja ou para a rua, mas, né, como no nosso caso a gente está falando do varejo, para a loja, né? E foi aí que a gente entendeu, poxa, nesse momento a loja precisa estar transformada. Porque se for mais do mesmo, ele aprendeu a fazer a compra ali, a navegar. Então, se a loja não entregar uma experiência positiva, não entregar de fato um sentimento diferenciado, ele vai falar, poxa, por que eu não continuo fazendo a minha compra do jeito que eu aprendi a fazer? Nós estamos, né, Fernando, num terceiro momento, né? Tinha o primeiro momento antes da pandemia, o segundo durante, né, Olegário? E agora um terceiro diferente, os três diferentes. Totalmente diferente. Exatamente. Aí vem um ponto que você fala que é muito importante. Com esse consumidor, eu prefiro falar o ser humano mesmo que está aí na linha. Perfeito. Tá? Ele está tendo muitas experiências diferentes. E ele transfere isso, né? Porque Exato. ele tem uma experiência num formato de loja, num online, e ele tem, por exemplo, a impaciência nossa está presente em todos os lugares. Sim. Então, e isso vai permeando. Não estou dizendo que isso é consciente, mesmo inconsciente, a gente tem uma expectativa de como funciona e do que foi bom para a gente. Legal. O Olegário trouxe um ponto importante. A experiência é um comportamento humano. Ponto. Entendeu? É isso aí. É um comportamento humano. Deixa eu fazer uma... E no caso do consumo, é seguido por um objetivo. Que objetivo? De compra. Sim. Né? Sim. Então, o consumidor sai ou inicia um processo, né, de compra por um produto ou serviço, e aí ele vai ter uma experiência. Ninguém sai de casa, quero ter uma experiência. Ou eu vou na loja A porque tem uma experiência melhor que a loja B. O consumidor não usa esse termo. Né? Ele tem uma sensação que foi melhor em tal lugar ou no outro. Exatamente. E não dá para você ter garantia de que essa experiência vai ser positiva ou não. Você pode ir num lugar que você já teve uma experiência maravilhosa e ser muito diferente também do que pelo tempo, pelo momento, né? Não, acho que tem muito a digo ver com mais, isso. é difícil obter o dado. Aí entra bem na área do Olegário, que trabalhou com pesquisa há tanto tempo, né? O consumidor muitas vezes não verbaliza o que ele sente. Perfeito, né? perfeito. E aí torna uma tarefa difícil para os profissionais de marketing entender, afinal de contas, qual foi a experiência? Foi positiva ou negativa? Você sabe que a gente sente isso na pele, até mesmo com software, né? Com entrega de produto, de serviço. Hoje eu estava conversando, veio um pessoal hoje aqui, a gente fez uma reunião e a gente estava querendo entender qual que é a melhor forma da gente extrair de quem usa a nossa ferramenta, Exatamente. o sentimento de usar. Olha que loucura, né? Encaixa muito com o nosso tema de hoje. Porque a gente usa aí, por exemplo, NPS, mas nem sempre o que ele está verbalizando ali, colocando, é de fato o sentimento dele. Ele pode estar num momento... É racional, né? Exatamente. Demais o NPS. Exatamente. Ele pode estar num momento que ele não está feliz, que aconteceu alguma coisa, e ele vai lá e dá uma nota baixa para a gente e fala, poxa, mas como que a gente consegue extrair de verdade dele o sentimento, né, com que ele tem com a noessa ferramenta? Então, acho que tem até a ver com isso, tem esse que abordar os sentimentos, né? É isso aí. E como isso como é que está dentro, e está dentro da cabeça dele, né? Que ele construiu lá uma imagem, uma expectativa, que aí vem para mim a integração que é marketing, que é a tua praia, que ele integrou. Ele está lá, ele imaginou algo, ele criou uma expectativa que vem junto com a comunicação, mas junta com outra experiência, isso não é dentro de caixinha. E ele chega ali e ele tem sensações de vai gostar ou não vou gostar, estou perdendo meu tempo, que é um recurso precioso, ou não? Perfeito. Então, a gente precisa, sim, quando a gente está pensando nisso... E eu lembrei de um outro ponto aqui, que você trouxe, né? Eu estava esse dia estudando a palavra confiança, eu separo confiança do ponto de vista de... hoje ela tem duas separações. O confiar de ser íntegro, que eu vou amarrar a cooperação, tá? Estou viajando, mas eu vou amarrar a cooperação. A confiança de eu ser íntegro, por exemplo, eu confio no preço? Perfeito. Eu confio ou não? Aí eu vou para a loja. Aí eu tenho competência para executar preço? Eu falo nisso porque teve varejista que passou por um problema difícil de experiência ruim no caixa, porque o preço na gôndola diferente do preço sistema, que impactou o funcionário, que aí ele estava emocionalmente mal para atender bem o cliente, e o cliente irritadíssimo no caixa. Claro, né? Sim. E aí vem, como é que eu junto essa integridade que eu tenho que ter junto com
a competência de executar bem um processo. Perfeito. É muito comum isso. É muito comum. Sim. É tanto que em um momento tiveram que colocar os leitores lá de preço em loja a cada 300 metros, virou lei. Virou lei, né? Virou Verdade. lei, mas Sim. por quê? Confiança e processo. É isso aí. Que eu acho Que é a confiança em tudo. que é o grande desafio, né? Onde a gente atua muito, que é na operação da loja, que é a gente fala que é o centro nervoso do varejista, ali a loja, a operação, o dia a dia, da abertura ao fechamento, né? Então eu acho que é uma área onde a gente é muito especialista no dia a dia, né? Onde a gente se diferencia ali. Mas muito legal, isso eu entendo que é um pouco de teoria, né? A gente tem essa teoria, a gente está falando muito mais entrando de fato no nosso tema, né? Com toda essa teoria, o que realmente, na visão de vocês, faz a diferença? O que realmente encanta dentro da loja? Antes de responder, né, ou de tentar responder, acho que a teoria ainda está frágil, né? Porque a gente está vendo um fenômeno em movimento, né, acontecer. Tá? Então, nesses momentos, os estudiosos e tal, eles teorizam, né? E quando a gente está numa posição, sei lá, um CEO, um executivo, ele lê um livro, exemplo, ou assiste uma palestra e tal, faz um curso, ele vê a coisa pronta. Mas em algum momento, aquilo que está acontecendo precisa ser organizado, precisa ser escrito, né? Então, esse é um trabalho de teorização. Então, eu entendo que todo esse fenômeno, omnichannel, omni-shopper... Omni-mídia. Pois é, a gente sabia quando a coisa estava no mundo físico, né? Aí veio o online, agora vem os aplicativos, daqui a pouco vem 3D, metaverso. Você tem que teorizar, tem que fazer estudo. Sem dúvida. Para poder, senão fica muito tentativa e erro. Sim, né? Com certeza. Então, quanto mais trabalhos acadêmicos, estudos, pesquisas... Embasamento. Vai solidificando. A gente estava falando sobre Aí isso. você vai vendo modelos. Quando você pega um modelo, o fulano de tal desenvolveu um modelo lá, o Canvas, que todo mundo usa. Né? Tantos modelos existem. SWOT, que a gente aprendeu na década de, sei lá, 80, né? Alguém pensou aquilo e desenvolveu. Então, a gente precisa ter uns modelinhos para facilitar o dia a dia do dono do supermercado, da farmácia, dos gestores que trabalham lá. Será que, então, traduzindo um pouco, pastor, o que você falou, o que realmente encanta é você ter embasamento e aplicar com embasamento? Então, aí na minha visão, o que encanta é a experiência, né? Então, o cliente vai dizer, puta, fui lá, gostei e adorei, vou de novo. E recomenda. Sim. Tá? Por isso que o NPS pergunta, né? Sim. Você recomenda... De 0 a 10, o quanto você recomendaria? Exatamente. Né? É isso aí. Né? É um promotor ou um detrator? É isso aí. Ou um neutro, né? Neutro. Que eu não sei se eu prefiro o promotor ou o detrator do que o neutro, porque o neutro tá ali e não quer nem saber, né? Eu não consegui atingir ele e eu também não consegui extrair dele o que tem de ruim. O que pegou, né? O que pegou. Então eu prefiro o promotor, óbvio, mas eu prefiro o detrator ao neutro, sabe? Que ele pelo menos ele vai me falar, tem um problema ali. Tá, é verdade. Então, Fernando, quando você vem com o conceito, assim, eu tenho discutido muito o que é teoria. Porque teoria, para mim, assim, para mim, todo mundo tem uma teoria na cabeça. Tem uma crença, tem suas premissas. Tá? Então, se tem uma premissa e eu não sei o que é a experiência, como é que eu posso começar a fazer experimentos e o varejista pode fazer experimento ali? Tem um laboratório em tempo real, assim como tem dentro da SPM, o laboratório, tem um lab. Isso, Retail Lab. Como é que a gente faz experiências e ele mede isso? E ele tem como medir, inclusive, pelo resultado. E pode medir com a NPS. Agora, a gente precisa definir assim, ele precisa definir claramente o modelo de negócio que ele tem. Porque o que é uma experiência no atacarejo e o que é uma experiência no supermercado? Que promessas que eu fiz, que eu entrego? Porque no atacarejo eu estou prometendo um preço mais baixo. Como essência, lógico, depois tem que me diferenciar do concorrente, aí vem outras discussões. Mas, no mínimo, a experiência de preço, eu não vou lá para um montão de coisa, mas eu vou lá para economizar. Essa é a principal experiência que eu estou querendo ali. Agora, eu gosto de uma metáfora, né, que fala o seguinte,
O avião precisa ser seguro. É uma condição para eu entrar no avião. A pré-condição, né? A pré-condição. Então, loja limpa, loja organizada. Isso não é para ganhar o jogo, isso é para entrar no jogo. Isso aí. Eu falaria de experiência, de falar o seguinte, tá bom, o que tem dentro da experiência que é para eu estar no jogo? O que é o básico bem feito da experiência para eu jogar, mas não para ser o prioritário, não para recomendar. Legal. E depois como é que eu dou um outro passo de falar o seguinte, como é que ele tem uma experiência que é memorável, que pode surpreender para eu dar esse salto? Aí sim, eu estou falando, aqui eu estou fazendo algo que eu estou surpreendendo ele, estou mexendo com a emoção dele, e ele está tendo uma boa lembrança, assim, nossa, aqui vale a pena. Do ponto de vista emocional e não necessariamente só econômico. Quer ver uma outra forma de entender isso, Fernando? Quando você segmenta o público, né? Então, as novas gerações, principalmente da Y para frente, eles têm um comportamento mais imediatista. Então, papum, né? Eles assim, priorizam o tempo, a agilidade, né? Então, eles consideram ir para a loja desde que eles percebam um ganho com isso, né? Então, a experiência num público como esse é avaliada com base na agilidade. Tá? Então, se ele está olhando a loja e tem alguma dificuldade com o preço, isso atrapalha a agilidade da compra dele. Agora, se o preço está bem exposto, né, com todas as informações, tudo muito claro, ele avalia positivamente. Legal. Tá? E eu acho que aí, pegando esse gancho, o que a gente está falando aqui é de conhecer as pessoas, né? E não ir pela média. E não ir pela... Isso. Porque a média, você está falando que todo mundo é idêntico, que tem o mesmo comportamento, Perfeito. que tem as mesmas expectativas. Mas, por exemplo, eu, né, aos 60, é completamente diferente da geração Z com 25 do nativo digital. Perfeito. Então, a comunicação muda, o jeito que eu interajo, e quando chega na loja, as expectativas são diferentes. Exatamente. E eu acho que se aprofundar nesse conhecimento, né, de quem visita a sua loja, de quem está próximo da sua loja, eu acho que é um ponto fundamental, né? Fundamental. Então, à noite, eu posso ter uma expectativa de experiência diferente de quando eu estou fazendo uma compra mais de abastecimento, de emergência, à noite para fazer sanduíche. Quer dizer, é muito do que o pastor trouxe para a gente. Tem que segmentar. Não tome decisões pela média. Sim. Segmente, porque as expectativas e as experiências, consequentemente, vão ser diferentes. Legal. Também concordo 100% com isso, né? O que o cliente busca, na opinião de vocês, o que ele tem de expectativa, né, sobre a loja, né? No momento que ele vai na loja, hoje, né, principalmente nos dias de hoje, e não sei se a gente consegue também, porque aí talvez a gente vá generalizar, né? Mas é difícil, né? Mas assim, o que seria uma premissa, pelo menos um básico bem feito para a gente poder ter uma experiência positiva em loja? Olha, eu estou vendo o seguinte, né? Até os atacarejos estão mudando e estão preocupados com a experiência, né, Olegário? A gente tem visto algumas lojas até se sofisticarem, né? Então, independente da loja, quando eu fiz a minha pesquisa, eu pesquisei omni shoppers e eles compartilharam comigo experiências em pet shops, em supermercados, em drogarias, em shoppings, não é? Às vezes é a mesma pessoa que desenvolve experiências diferentes dependendo do momento de compra, da jornada que essa pessoa está iniciando, né? Do objetivo que ela tem, né? Então, por exemplo, um supermercado que ele tem vários departamentos, e aqui eu estou pensando um pouco alto, né? Quer dizer, na verdade, eu estou apostando nessa linha, né? Uma coisa é até fazer compra, sei lá, produtos de limpeza. Outra coisa é comprar hortifruti, né? Perecíveis. São experiências diferentes. Então, nós temos que pensar a loja por experiência. Que experiência o cliente quer ter com a compra de pães,
não é? Com a compra de frios e laticínios, com a compra de frutas e verduras, já com a compra de limpeza e assim por diante, né? Então, a loja que apostar em experiência, ela vai descolar um pouco daquela aposta em preço baixo. Perfeito. Né? Que era isso, era uma coisa que eu ia perguntar também, né? Tipo, a busca pelo preço versus, né, a experiência, né? Como que tem essa relação ou essa contraposição, né? Porque não é, a gente não está falando de preço, né? A gente está falando de fato de entregar a experiência, porque preço hoje está na palma da mão, não é? A gente consegue pesquisar, entender, achar preço a hora que a gente quiser. Não, e mesmo hoje, que a gente está num momento de crise, as pessoas estão com dificuldade econômica, todo mundo quer economizar, né? Eu continuo o que eu aprendi lá atrás, né? Com os meus mestres, com as minhas experiências e tal. O preço atrai, mas não fideliza, mesmo num momento de crise, né? Então, você fala, mas as pessoas, o atacarejo hoje é a metade da venda de todo o varejo alimentar no Brasil. É verdade, está crescendo. Mas o atacarejo está indo atrás de experiência. Ele não ficou só em preço. Não é? A mudança está muito grande. Então, e tem um espaço muito maior também, né? Porque o que acontece? Você cria algo, depois os concorrentes vão te alcançando. Exatamente. Aí a barra vai subindo. Sim. Claro que tem um desafio para o atacarejo, do ponto de vista dele pôr experiência, além do preço, porque eu economizar é uma experiência. Claro. Do ponto de vista do sentimento, do bolso, né? Não importa, é uma experiência. É uma experiência. Agora, quando isso não me diferencia, essa barra vai subindo. Tem que buscar outros diferenciais. Aí eu tenho um desafio. Como é que eu olho para a minha operação, mantenho a minha promessa básica e, ao mesmo tempo, ter uma experiência para ele que vai além da questão do preço. Tá. O artigo que eu fiz há um tempo atrás, me dê razões além do preço para ir à tua loja. Exato. Isso. Porque eu tenho soluções de outra forma. Agora, quando eu olho para a experiência, eu queria voltar assim. Eu tenho uma experiência assim, o que o varejista está prometendo na comunicação dele? Ele está lá, mandando uma mensagem. O que ele está prometendo e como é que ele está entregando? Porque a experiência pode começar ruim. Se o preço da gôndola é diferente do preço do sistema, gera experiência ruim. Perfeito. Gera fila no caixa, desconfiança. Sim. A promoção e não tem produto. Tem uma ruptura ali acontecendo. Então, esse está o básico. Isso é para estar no jogo. Isso aí. Nós não estamos falando que é para ganhar o jogo. Isso aí. É para entrar no jogo. Eu preciso fazer essa parte. O segundo eu quero que ele seja meu promotor. Porque quando eu estou ali com preço competitivo, quando eu estou tendo produto na loja, eu não estou ganhando o jogo. Perfeito. Mas esse é o meu detrator se eu não tiver, né? Isso. Eu não vou cumprir o básico que eu prometi para ele. E depois para cada, eu gostei muito do que o pastor trouxe aqui. Eu tenho que segmentar, porque o que é importante para o Fernando, com um filho pequeno, que diferente de eu que não tenho mais filho. O pastor e com a netinha nova. O que é importante para ele? E isso, tudo, então, cara. Isso eu acho que é um negócio legal, porque o pastor o professor de um mês atrás e agora ele é avô. Ele já tem que ter Não me entrega assim, então. Agora já era. É uma dádiva. Esse não vai ser editado, hein? Isso é uma bênção, pô. Então, assim, e agora ele tem novas aspirações, né? Novos desejos. A visão dele de experiência já mudou. E você tem que ser rápido também, né? E aí eu acho que a tecnologia entra muito, né? Também esse ponto de contato. É até uma coisa que eu queria debater um pouco, né? O que vocês acham que a tecnologia pode ajudar, né, nesse sentido da experiência? Legal. Bom, primeira coisa é entender o comportamento, né? Mapear a experiência, porque isso se tornou desafiador. Antes era só o canal físico, né? Depois veio online, agora o mobile. Então, as pessoas estão em movimento, elas estão usando aplicativos. O digital agora. Para mim tem uma combinação aí que tem. Como é que eu combino? Ainda mais com a chegada do 5G. Eu diria que os varejistas têm tempo ainda, porque está em capitais ainda, estamos começando. Mas assim, não tenha pressa, mas seja rápido. Isso. Por aí. Porque ele pode pegar hoje o IoT. Eu entro numa loja, se eu estou ali no Wi-Fi, estou conectado, eu posso personalizar isto. Desde que eu estou trabalhando com um bom programa, segmentei meus clientes, entendo
que tem necessidades específicas. E para isso eu preciso da outra tecnologia, que é a inteligência artificial. Eu preciso fazer isso em tempo real. Perfeito. Nós não estamos falando de usar dados no modelo mais descritivo, É. olhar lá, estudar o relatório, não. Sim. Eu preciso sair do modelo descritivo e chegar no modelo prescritivo, né, em sim. tempo real. Esse é o Você futuro. projeta, né? Com certeza. Projeto. Então, a tecnologia ajuda a isso, né? E você a entender, né? Entender a experiência, os passos da jornada. Então, a gente tem uma hierarquia, né? Essa hierarquia é experiência, jornada, ponto de contato. De uma maneira bem simples, hein? Sim, claro. Desculpe aí. Não, tá perfeito. Ele é doutor no assunto, você acha que eu vou discutir? Eu estou simplificando. Não, você tá Sim, simplificando. né? Mas faz sentido. Mas aí nos termos, na prática, a gente vai falar de jornada porque a gente consegue estabelecer o passo a passo. E aí na estratégia você define os pontos de contato, né? Que você quer disponibilizar, porque na verdade aquela também é um termo bem que já foi bem explorado, né? O shopper, agora o omni shopper é o protagonista, mas o recurso é o nosso, o recurso é o da empresa. A empresa, o executivo, quem toma a decisão decide isso, qual recurso ele vai colocar disponível para esse omni shopper. Então, dá um exemplo aqui, o Dia que é uma rede enorme. Eu gosto muito da proposta do formato, até porque lá nos meus tempos de Pão de Açúcar eu fui gerente de vendas da antiga rede Minibox. O Legário vai lembrar, ele se entregou agora. Não, ele que está querendo agora me entregar, ele está querendo empatar ali, entendeu? Quero perder Cabelo branco já faz isso. Então é um formato que a gente tem pouca oferta, só tem o Dia nesse formato, um hard discount, né? Oferece preço baixo, tem boas localizações, né? Mas mesmo assim ele entra com recursos digitais. Então ele tem uma ferramenta no WhatsApp nova que eu gostei, eu até virei cliente, né? Então essa decisão de disponibilizar um recurso via WhatsApp é da marca, é da empresa. Perfeito. Né? Inclusive, ele está usando uma ferramenta. A decisão é minha. Sim. Vocês estão lá. Exatamente, é isso que eu ia falar. Parabéns. Ia dar o gancho. Eles estão usando uma ferramenta muito boa para operação de loja, que é a Bricefy. Não sei se vocês conhecem. Recentemente, eles começaram a operação da loja lá, porque eles tinham necessidade de fazer tudo na palma da mão ali, rapidamente, né, no mobile. Então, se eles entenderem que tipo de experiência, perfeito, né, o cliente dele busca, então qual que é o objetivo? É comprar alimento com preço acessível, perto de casa. Tá? Exatamente. Com uma garantia do preço, a segurança que ele está... Né? Exatamente, uma compra rápida, etc. e tal. Legal. Qual é o passo a passo dessa experiência? Então, a jornada. Eu vou a pé, eu vou de carro, mas em alguns momentos eu peço online. Perfeito. Então, aí ele começa a estruturar o plano de ação. Sim. Né? Então, quando chegar na loja, tem algum ponto de contato, tá? Ele é físico ou ele é interativo? Você vai para as lanchonetes agora, Jerônimo, McDonald's e tal, tem um menu, tem um totem. Perfeito. Né? Que isso é interessante. Aquele menu, aquele totem parece com o quê? Parece com um smartphone. Isso né? aí. Então você não precisa explicar explicar nada. É um smartphone nada. gigante, né? Exatamente, você não precisa explicar nada. Você bota um smartphone na frente de alguém, você já sabe que precisa... Do meu filho de 3 anos e meio. Interagir. Ele pega lá e já resolve tudo que ele quer hoje. Entendeu? É instintivo isso. Então, essas interações... E aí a gente entra talvez numa outra área, né, Olegário, complementar, que é o UX, o User Experience. Perfeito. Né? Então, qual que é a usabilidade disso? Né? Enquanto que esse termo estudou tela de computador, tela de smartphone, hoje vai estudar a loja nessa abordagem digital. Se eu colocar um totem interativo, que eu imagino? O cliente vai entrar na loja, vai abordar com a mão direita, esquerda, e se ele estiver empurrando o carrinho, se ele estiver com uma cesta
Como que eu vou fazer isso? Eu vou investir milhões para depois descobrir que... Não, então a gente tem que pesquisar antes, Perfeito. fazer prova de conceito, né? Exatamente. A prototipagem, cumprir aquele modelito que você conhece MVP. bem, MVP aqui da Pricefy, e implementar Para depois, validar. Validar, Calibrar, escalar. escalar. Exato. Mas o pastor trouxe algo que eu acho muito interessante, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis para mim do ponto de vista do varejo. Primeiro, quem que eu quero ser para quem? Porque aí tem a ver com a proposta de valor. É. Quando eu defino a proposta de valor, é quem é meu cliente? Quais são os meus clientes? Porque o varejo não tem um único, tem diferentes personas que pode estar variando, vai impactar na espera da experiência, na jornada, que tipo de contato que ele quer ter com a loja. Sim. E vem aí você como CEO, que você sabe bem do que eu vou falar, cada escolha uma renúncia. Pô? Não dá para fazer tudo. Não, exatamente. Então, como que o papel da liderança, quando a gente fala de uma experiência, não é uma atividade é do marketing. Não. É do CEO, é do Exatamente, presidente, é isso aí. que ele tem que olhar e falar assim, o que nós queremos ser para quem, É isso aí. né? O que é importante para esse cliente, É isso aí. qual o nível de satisfação que ele está tendo hoje com a nossa entrega, onde estão esses gaps, né? E como nós vamos fazer isso diferente. Sim. Diferente do meu concorrente, que o meu concorrente ainda não tem. E aí ele vai para essa execução, mas ele tem que cumprir essa etapa. Quem que E eu você quero vê que tem muita coisa nova e está exigido das empresas, né? Uma estrutura diferenciada. Aí tem lá o CX, o Chief Experience Officer. Muito Né? legal. E precisa conversar com o Chief Strategy Officer. E por aí vai. Então, quer dizer, o próprio marketing está se transformando Sim. para atender essa demanda de experiência. Você Em sabe que- diversos sentidos. Aterrissando um pouco, né, entrando no meu universo ali da operação, né, da loja mesmo, e muito próximo com o que você falou, pastor, de você, o que você entrega de fato, né, na loja. Acho que quando eu falei aqui da comunicação minimídia, é um pilar da experiência que a gente captou, né, ao longo da nossa jornada aí, da nossa trajetória de 5 anos, que a gente entendeu que é muito importante para o varejo, né? Assim, e é básico, né? A gente está falando de tecnologia, às vezes de inteligência artificial, de 5G, mas é o básico que a gente pegou lá há 4, 5 anos atrás, e ainda muito presente, né, em muitos varejos. Por exemplo, eu não me comunico da mesma forma em todos os meus canais. O meu cliente que entra na minha loja, o shopper, né, que entra na loja, seja ele não, às vezes, ele não consegue enxergar a mesma coisa quando ele entra no meu digital. Ainda tem, ou ele entra numa loja numa região e depois ele vai numa loja, na mesma loja, só que numa outra região ela é diferente. E a gente captou isso e a gente está trazendo nesse conceito, né, de omni-mídia, de você conseguir divulgar a questão de produto, de preço e promoção para diversas mídias diferentes. Mídias diferentes, mas da mesma forma. Então, acho que isso é muito importante. Peraí, desculpa que eu dei uma Sim. engasgada. Você trouxe um ponto importante. Para mim tem a ver... O básico hoje, a régua do básico subiu. Subiu, sem Com dúvida. certeza, com certeza. Porque à medida que as pessoas estão tendo muitas coisas personalizadas, aí você vai para a comunicação. Sim. Comunicação no ponto de venda, as pessoas abreviando do jeito que abreviam, saem uns palavrões aí, que é uma das coisas que eu mais recebo no WhatsApp, assim. Olha essa comunicação no ponto de venda. Então, é uma experiência ruim. Né? A qualidade, simplesmente como abrevia, né? Pode virar um palavrão ali. Sim. Então, isso para mim ali é um ponto crítico. Como é que eu estou interagindo com esse cliente de uma maneira ágil? Porque já se discute hoje, né, pastor, a chegada do preço dinâmico no ponto de venda, do ponto de venda físico. Sim. Perfeito. Tem os robôs lá no e-commerce. Não, esquece. Nós estamos falando agora da loja. Exatamente. A loja tem que estar... Então, não dá para ser como foi no passado, como a gente resolvia. Sabe o que é interessante? Eu vi uma pesquisa que comparou todos os pontos de contato. Né? Então, minha primeira... Surpresa, entre aspas, né? Mas... Constatação. Constatação. A loja física é o número 1. É o ponto de contato mais citado. Né? Naquele público, foi uma pesquisa americana, era em groceries, né? em lojas, em supermercados, de alimentos.
e era um público mais sênior um pouco. E os primeiros recursos digitais aparecem da metade para baixo. Então, olha só. Todo o material físico é uma pesquisa de 2019. Vai. Né? Tudo bem. Ela pode variar, por exemplo, de acordo com o público, região, mas eu acho interessante a gente ter esse tipo de informação, de levantamento, para poder avaliar, né? Qual é o ponto, quais são os pontos de contato mais sensíveis à mudança, menos, né? Para, de novo, não incorrer no risco de botar, né, investimento, dinheiro em coisa que vai impactar menos. Perfeito. Né? Mas você trouxe um ponto muito interessante esse do ponto de venda, porque ele está me remetendo a algo que tenho visto muito assim. Nós somos seres relacionais. Sim. Aonde a gente consegue trabalhar melhor os 5 sentidos? Ponto de venda. Ponto de venda. Sim, com certeza. É no ponto de venda. Claro. É lá que eu trabalho todos os sentidos, o visual, o tato. Com certeza. Toda essa experiência, ele vai passar por esses 5 sentidos. Pode mudar daqui a sei lá quanto tempo? Pode, com o metaverso, mas a vida real ainda está lá no ponto de venda e nós queremos nos relacionar e ter isto. Prova melhor que muitos eventos esse ano estão bombando, porque está todo mundo querendo... Não me fala mais do Zoom, né? Vem para a vida real aqui. Sim. Tirar a diferença. Até mesmo quero dar um abraço, até mesmo a volta para o escritório também, muitas empresas, né? Empoderando isso para que aconteça de novo esse relacionamento, porque eu acho que é natural nosso, né? Nossa, é natural. É natural. E estar na loja é você conseguir exercitar a experiência, né? Esses sentidos aí para poder... exercitar a humanidade. Exercitar a humanidade. Né? High-tech e high-touch. Eu preciso disto e vai ser na loja. Agora, como é que eu tiro desses pontos de contato os ruídos que eu tenho? Os atritos. Exatamente, os atritos. Né? Os atritos que eu vou ter ali na loja. E tem muitos atritos. Exatamente. Seja na comunicação, seja na precificação, não importa. Tá cheio de atrito ali na loja. Perfeito. Porque é isso que precisa ser... Eu preciso quantificar, porque se não é, como se a máxima, né? Se não é definido, não é medido, não é gerenciado. Né? Sim. Na essência, nós estamos falando disso. Boa. E hoje é possível fazer isso. Vai ter muito pano para manga pro terceiro episódio aqui da gente falar da tecnologia, né? Como que a gente... Porque é integração, é automação, é você trazer os dados confiáveis, os dados em tempo real, né? Então acho que isso tem muito a ver com essa questão da experiência aí do dia a dia. Fernando, né? no programa para a NRF esse ano, nós definimos um tema, né? Varejo em fluxo, né? Em fluxo em movimento. Perfeito. Né? Porque a gente está percebendo isso, né? A última milha está diminuindo, né? Então você começa a ter formatos bem-sucedidos, loja dentro do condomínio, né? O Walmart nos Estados Unidos entrando na casa do cliente, abastecendo a geladeira dele. Abre lá, tem uma chave para abrir a porta. Então, quer dizer, tudo isso graças à tecnologia. Então, nós vamos continuar vendo muita inovação, muita coisa nova, porque a tecnologia está evoluindo, né? Essa inovação disruptiva provocada pela tecnologia digital, etc e tal. Sei lá, eu não sou de tecnologia, mas tem uma sensação que está só no começo. Mas eu só quero fazer uma provocação. Novas tecnologias, velhos humanos. Isso. Como é que a tecnologia vai estar a serviço do ponto de vista da experiência do cliente, que vai gerar melhor resultado? Porque o que eu vejo aí, o risco de alguns varejistas, ele olha a tecnologia, se empolga, mas ele não conhece o cliente, não conhece o perfil, não entende a jornada, não mapeia o ponto de contato, simplesmente traz a tecnologia, apoio, mas não prepara nem a equipe e também, do outro lado, não trabalha o cliente, a comunicação, que está ali no piloto automático. Então, ele... Voltando ao início da nossa conversa, né? O estudo da experiência, né? Que tem esse título em inglês, é o Experience Design Studies, né? É o desenho da experiência. Isso é um tema... Né? Se você entra com esse tema no Google, aparece um monte de coisa. Né? Então, o varejo precisa utilizar mais desses estudos para entender. Legal. Né? Vou pegar um exemplo. Nós vimos durante a pandemia uma explosão de vendas por aplicativos em diversos...
Vamos lembrar que supermercado e drogarias, comparados com outros segmentos do varejo, estavam lá para trás, em vendas online, vendas... Né? Na pandemia houve uma explosão, mas se você olha, por exemplo, drogarias, né? Continua tudo igual. O que mudou foi o delivery, né? Então, se você faz o mapeamento da jornada, você introduziu um elo a mais nessa corrente aí, né? Que é o do nosso amigo lá, o desacoplamento. Sim. Né? Então, onde foi investido milhões, porque você percebe que é ali que vai escalar. Sim. Né? Foi no delivery. Sim. Né? Então, as farmácias apostaram tudo no delivery. Aquilo que era entrega para o dia seguinte, não sei quando, virou... Minutos. 10 minutos. Virou entrega no mesmo dia e logo depois entrega na mesma hora. Nossa, inacreditável. Agora, imagina para uma empresa grande prometer e cumprir, entrega na mesma hora. E né? aí tem a ver com a experiência também da marca. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram minimamente informações, pesquisas, etc., que confirmaram, olha, se eu botar dinheiro aqui vai dar certo. Perfeito, com certeza. Né? Agora, mas aí o chato do básico, né? Nada com a tecnologia tem que melhorar. Mas o varejista não cuida nem do cadastro dele. Então, durante a pandemia, o número de experiências ruins online, porque um cadastro de produto, a descrição do produto feita, impactou o negócio, e entendo que impacta lá no preço da gôndola, né? Sem dúvida nenhuma. De ter um descritivo que não entende o que está escrito. É você perder a compra, porque é questão de segundos que ele faz a toma decisão. Então, esse básico bem feito, e aí a tecnologia, assim, ela tem que estar a serviço da humanidade, de eu entender as necessidades das pessoas, das pessoas, segmentar, para eu atender melhor esse cliente. Eu acho que isso é a atenção que o varejo tem que dar, sabe, inicialmente, né? Ele tem que dar uma atenção para isso, entender de fato o que é esse básico bem feito, permitir com que isso seja realizado na loja, enfim, para depois ele conseguir dar o segundo passo, sem passo, perder sabe? A perspectiva. Porque isso, exatamente. Quais decisões que eu estou tomando agora, quais as implicações futuras que ela tem. Perfeito. Mas, Fernando, se você continuar a administrar o varejo do jeito que sempre administrou, vai continuar. Você vai reproduzir o passado. Vai reproduzir o passado. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Agora, se você reestrutura internamente e cria times de projeto, qual o problema? O problema é o cadastro. Pô, monta um time de projeto ali para resolver isso. Exatamente. Resolve. É isso aí. Entendeu? Mas ele tem que ter essa clareza e tem que ter... É isso aí. Agora, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, precisa ter o mindset voltado para a inovação. Sim. Eu adoro uma frase. Tem que ser um varejo sem freio, sabe como que é? Se você começa, veja bem, vamos ver, alguém vai passar na sua frente. Vai. O Pastore trouxe algo muito importante quando ele falou, tá tendo os estudos, a teoria. Me fez lembrar de uma frase do Pasteur, né? Não do Pastore, fala assim, o acaso só favorece a mente preparada. Então, se preparar em termos de oferecer melhor experiência, eu preciso estudar, eu preciso fazer os experimentos, eu preciso entender isto, estruturar isto conceitualmente para testar, para medir, botar a prova, né? Exatamente. Ajustar. Legal. E aprimorar. Boa. Mas eu preciso dos conceitos. Vocês, a Pricefy é uma empresa de tecnologia, né? E eu lembro quando chegou o Windows das empresas e a gente passou a ter um processador de texto, Word, né? Excel, Sim. PowerPoint, tá? Porque antes você mandava alguém fazer isso, né? Depois não, esse processo foi para a ponta. Da mesma forma, a solução Pricefy um dia pode se tornar aberta para que as pessoas interfiram e desafoguem aqui. Sim. E você vai ter milhares de desenvolvedores, sim. pelo menos até certo ponto, né? Desenvolvendo soluções locais. Então, a gente está formando profissionais que vão ter que ter certa habilidade em desenvolvimento, porque eles vão lidar com ferramentas de desenvolvimento. Legal. Né? Não dá para ficar olhando um probleminha desse tamanho e depender
como dizem, da TI. Não dá. Não dá mais. Muito bom. Não dá. Muito bom. Sempre faz lembrar que Então assim, é transformar as empresas em startups mesmo. Exatamente. Boa. A tecnologia sempre foi uma alavanca de transformação na humanidade. Aham. Né? Quando descobrimos fogo, Sim, exatamente. A a evolução, agricultura, né? Sim. Que fez Cara, a gente vir para cidades e produzir. Antigamente você tinha lá uma secretária no departamento, você rascunhava alguma coisa à mão, dava para ela datilografar. Imagina, cara, que coisa, né, mais antiga, nem lembro, mas acontecia. E a gente vai lembrar que antes tinha que pedir para alguém criar uma extensão no algoritmo. Não, gente. Vamos delegar isso. Nós temos que ser humanos Pra digitais, ponta, Fernando. Com certeza. Eu acho que, assim, super importante isso do que a gente debateu. Eu acho que o ponto, acho que principal de entender esse lance da experiência e de realmente como que a gente faz para modificar isso, aplicar isso. Acho que é fundamental. Mas deixa eu puxar um pouquinho agora o assunto, como você disse do design, professor. Vamos puxar um pouquinho o assunto do livro. Eu acho que tem a ver, não só o livro, né? A gente tem um momento aqui da gente... Eu li o livro, parabéns, primeiramente. Eu já li ele e achei muito interessante. A gente até se encontrou no evento da Involves, né? Esses dias. E você me falou, né? Ele tem a questão muito teórica, tem a questão muito acadêmica, né? De estudo e tal. Mas fala um pouquinho dele, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu acho que dá para a gente também debater um pouquinho sobre isso. Conta um pouquinho dele. Fala, doutor. O livro é de fato uma reprodução da tese. Eu dei assim uma amenizada, tirei boa parte da pesquisa e coloquei mais os insights, né? Então não é um livro... É um livro que surgiu... Foram as condições que eu tive... no momento, eu estou com um projeto de fazer um livro mais objetivo e tal. Né? Mas o tema, o Omni Experience, eu acho que ele é super importante, eu acho que tem tudo a ver, né? Por isso que eu trouxe, eu quis trazer ele como pauta também, porque eu achei muito legal a forma que você embasou, né? Tá. Você colocou dentro do livro essas informações que você citou, né? Do Omni Shopper lá dentro, né? Então... Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Acho que a primeira coisa importante a dizer é que eu não tinha a menor ideia, viu, Olegário, que esse estudo ia sair do jeito que saiu. Né? Não tinha ideia, eu tinha ideia que ia pesquisar algo sobre omnichannel, varejo omnichannel. Eu achava que ia encarar o varejo através de uma estratégia e tal, mas depois eu descobri que a oportunidade estava em estudar o shopper, né? Que ali havia muitas lacunas e tal, outros trabalhos já vinham apresentando, dava para perceber que havia um interesse crescente nisso, né? Ou seja, estudar o fenômeno omnichannel pela ótica do consumidor, né? Do shopper. Perfeito. E que se torna omni-shopper, que não foi um termo que eu inventei, foi um termo que estava lá na literatura, num dos artigos que eu utilizei, né? E depois eu descobri que olhando o omnichannel através do omni-shopper, aí que veio a experiência. Boa. Né? Quer dizer, o olhar do shopper, né, para o varejo determina a experiência. E aí, quando você vai para a experiência, você trata de sentimentos e emoções. Né? E aí você vai também descobrindo estratégias, né? A primeira delas tem que ser entrevista em profundidade, né? Não pode ser modelo estatístico, não pode ser um PLS, não pode ser uma pesquisa estruturada, tal. Então, vamos dizer, das entrevistas, né? Você encontra teóricos que dizem assim, olha, você tem que estar dentro da cena, né? Você não pode olhar de fora e não se colocar lá. Então você interage com o entrevistado, com o cenário, com o objeto e tal.
É uma abordagem construtivista. Que eu nunca imaginei, sabe, utilizar isso, estudar. Para mim era coisa de antropólogo, de sociólogo, né? Eu adoro essa. Para mim, a melhor abordagem que tem. Pois é, o Olegário adora isso porque você veio dessa área, né? E fala um pouquinho... Entendeu? Então, só para fazer esse pano de fundo. E aí você vai descobrindo. Você vai descobrindo e se torna, assim, uma coisa muito trabalhosa, mas prazerosa, porque é muito rico em insight, né? Você vai descobrindo. Por exemplo, uma entrevistada me disse como ela fazia compra. Isso é muito legal. Aí ela fala assim, e aí era uma experiência dela com compra online de artigos da moda, né? Ela fala, eu vou comprando e vou deixando no carrinho. Tá? Quando chegar a melhor data do meu cartão, eu vou lá e compro. Aí eu pensei, como gestor, né? Eu falei, ela destrói, né, a gestão de estoque do varejista. Se tiver um monte delas, ferrou. Ela, vamos dizer, escolhe o item, aquele item reserva disponível. Reserva, né? Mas aí, pensando também como gestor, eu falei, se eu entender esse comportamento como um diferencial, tudo bem. Que não é um abandono. Exatamente. Eu vou deixar lá e vou trabalhar isso. Olha, fique tranquila, faça isso que o teu produto vai estar te esperando. E você pode até colocar isso numa esteira de marketing da vida, por exemplo. Exatamente. E ficar lá cutucando ela até que Mas aí eu melhoro a comunicação, porque uma coisa é quando a gente deixa no carro e fala, você esqueceu, e fica ali. Exatamente. Então você tem que entender. Esse insight é muito legal. Viu? Agora, teve um segundo que eu fiquei mais surpreso ainda. Compra de roupa para praia, biquíni, etc e tal, né? Eu compro 10. Comprar 10, né? Você não pode esboçar a expressão, né, durante a entrevista. Mas como assim, né? Eu compro 10, pago, recebo, experimento, vou montar meu guarda-roupa de viagem, fico com 3, devolvo 7. Mas comprou 3, cara. Sim. Tá certo? Se for um biquíni, né, de boa qualidade, quanto custa? Caro. Né? Bem caro. 3. Se eu sou o gestor da marca, seja bem-vinda. Claro. Pode comprar pode devolver os 7. É o que tem muita marca fazendo, levando, né, entregando em casa, né? Gente que entrega sem pedir. Kits, né? Deixa numa recorrência, tipo assinatura, né, de roupa, né? Acho que, não sei se é a CVS, o Target tem já há uns 3 anos esse modelo de entrega. Sim. A reserva faz isso. Então, e não precisa não paga nem nada. Só a inovação vem disso, sabe? A inovação vem disso. Se você consegue mapear a experiência, entender o comportamento do consumidor, o que move esse consumidor, né? Quais são os propósitos. Ela não está pensando em preço, ela quer ser feliz na viagem dela. Muito legal. Né? A marca tem que ir em direção desse cliente. Né? E, de novo, o gestor ele vai dar os recursos para ela trabalhar, para essa shopper trabalhar. Ela que vai entrar no site ou no aplicativo, vai percorrer todo aquele negócio, preenchendo isso, aquilo, que são os atritos, e a gente precisa diminuir os atritos. Perfeito, né? perfeito. Esse é o nosso objetivo como gestor, é entender e facilitar a vida desse cliente. E a mesma coisa, quando tem extensão para a loja física, idem, né? Eu acho que o grande atrito a ser superado é a frente de caixa. Né? A gente precisa acabar com fila, né? Ontem eu vi um vídeo lá no grupo que a gente participa, não sei se foi você daqui que mandou, de uma rede que ela colocou uns equipamentos que a pessoa pega do carrinho, bipa, e aquilo ali ele já é o próprio PDV, né? Uhum. No final ele não precisa nem passar pelo caixa, né? Mas tem N outros problemas atrelados a isso, que é a perda que pode ter, porque ele pode bipar um produto e levar outro. Então tem outros desafios que podem aparecer no meio do caminho. Mas, de fato, quando a gente fala de atrito em loja, eu acho que um dos principais, né? Como, lógico, divergência de preço, né? Que é uma coisa que a gente olha muito, mas o caixa, né? No fim das contas é o caixa, né? Porque quando ele chega no caixa que ele percebe esse problema. O clique e retire, que é o recurso omnichannel mais utilizado.
né? Muitas empresas entraram no Omnichannel com o Clique e Retire. O que adianta você, né, oferecer isso para o cliente chegar na loja e aí um funcionário olha para o outro, pedido? Não, peraí, ô fulano. Ferrou, né? acabou. Agora, tem redes aqui em São Paulo que tem vaga no estacionamento para o cliente do Clique e Retire. Perfeito. Ele pensou na jornada. Entendeu? Quer dizer, o cliente E no tempo do chega... cliente. Pô, tem que ter uma vaga para ele. Não pode perder o tempo dele procurando vaga. Não, tem uma vaga para ele. Ele desce do carro, se é que desce. A compra dele está lá. Esse é o comportamento do apressado, né? Sim, ele já comprou por conveniência, não quer perder tempo. Aí vai na loja, não acha quem atende e ferrou. Aí né? você acabou com tudo. Então o NPS nessa hora vai lá para o espaço. Vai, porque a experiência... Não, olha... me explicaram, uma vez me explicaram assim, quer saber a experiência? Pede uma comida, sei lá, no iFood, no Rappi, sei lá o quê. Né? Só que você tem horário de almoço. Tá? Você tem uma hora e pouco, não sei o quê. Você pagou barato, a comida é uma delícia, só que chegou depois. Você perdeu seu almoço. Acabou, né? Qual foi a experiência? Péssima. Pô, mas a comida é uma delícia. O preço é ótimo. É a experiência. Péssima. E acabou. Aí tem aquele lance da Disney lá, né? Que para cada experiência negativa você tem que gerar 18 positivas. Não sei se vocês já ouviram essa daí, não, né? Mas eu não tem um lance desse, assim, que eu li, acho que no livro da Disney lá, né? Do Jeito de Encantar, né? Que eu acho que eles são mestres. É uma referência. Nossa, é inacreditável. E aí diz que para cada negativa você tem... E assim, faz sentido, considerando a nossa mente humana, que para sobreviver, a história da humanidade, a gente prestou mais atenção nas coisas negativas para se proteger do que nas positivas. Porque positivo é, tipo, meio que obrigação, né? Exatamente. Agora, ruim não. Ruim a gente marca, né? Marca a gente mais. Marca mesmo. Outro exemplo me ocorreu aqui acho que era fora de São Paulo, se eu não me engano, em Joinville. Bom, enfim. Uma panificadora, uma padaria, tal, que tem um croissant maravilhoso, alguma coisa assim, você compra, clique e retire. Chega lá, tem que encostar no balcão e pedir para o atendente. Né? É atrito. Agora, se você tem um tipo de locker, alguma coisa assim que você destrava e pega a sua encomenda, você abrevia. Né? Então, são pequenas soluções, né? Que a tecnologia já oferece e o varejista precisa ter alguém trabalhando. Né? Esse alguém não é um departamento à parte, é todo mundo. Legal. Eu acho que tem muito disso no que a gente está falando. Eu li muito disso no seu livro também, que eu acho que é muito importante. Recomendo bastante. Inclusive, a gente acha que vai fazer uma ação, viu, pastor? Com Legal, o seu livro, com obrigado. O pessoal aí do Price Fight Talks, aí, eu estou trazendo isso. Nós estamos com o tempo já no limite, passa rápido, né? Passa rápido. Demais. Não parece, né, que a gente bate um papo aqui descontraído e o tempo chega voa. ali. O tempo voa, exatamente, É o seu isso. limite. Eu queria agradecer demais, eu acho que a gente debateu bastante aí o tema da experiência, acho que trouxe muito insight, acho que muita coisa positiva aí para quem está acompanhando a gente, que eu acho que era o grande objetivo. Para esse episódio 1, acho que foi sensacional a presença de vocês. Eu queria agradecer muito, professor Pastore, Olegário. Queria deixar um espaço aqui para vocês se despedirem aí. Fique à vontade, por favor, Pastore. Fernando, é uma área de conhecimento nova, mas ela é suficientemente estruturada para implementar uma estratégia. Tem todo o passo a passo, tem uma organização, o antes, o durante e o depois, quer dizer, empresas, profissionais, executivos que quiserem ter acesso, conhecer mais a fundo, implementar nas suas empresas. Isso é perfeitamente possível. Né? Não é um assunto ainda que está lá na estratosfera, não. Perfeito. Dá para aterrissar perfeitamente, Perfeito. ter plano de ação, é real. Legal. Muito bacana. Tá? Muito obrigado. Legário? Opa! Olha, eu colocaria assim, né? Eu adoro escrever, então eu vou aqui rascunhando alguma ideia. Mas primeiro, centralidade humana. Mas para mim tem que ter 2 pilares.
o pilar, sim, do funcionário, porque ele que vai fazer a entrega. Sim. E não importa onde esteja esse funcionário, na matriz, na loja, todo mundo está fazendo a entrega. Sim. Ou todo mundo é o vendedor de alguma Sim. forma. Então, essa centralidade humana de entender os desafios da equipe para poder proporcionar a melhor experiência, e do outro lado a experiência de entender a necessidade humana também do cliente. Quando eu tenho essa centralidade humana, entendo necessidades de quem tem que operar e de quem tem uma expectativa do que vai receber, eu vou priorizar isso e vou entender e vou medir. Vou medir para poder aprimorar. Se eu não ponho atenção naquilo, eu vou entrar no ciclo para oferecer melhor. E aí, honestamente, aqui, né, falando da Pricefy, para mim é fantástico o que a gente faz aqui, no sentido de entender, do ponto de vista da operação, essa experiência do funcionário e depois como isto impacta de forma decisiva na experiência do cliente que está lá na ponta. Certo. É tanto que já tem o INPS, né? Exatamente. Já meço os dois, porque eu preciso estar junto. Sim. E o Omni, que o Pastore trouxe aqui de maneira muito excelente para a gente, a Omni experiência, como ele chegou nela, o Omni é essa visão do todo, né? Sim. O Omni é isto, né? Não vamos tirar essa fragmentação, o silo. Sim. Vamos olhar para essa jornada, para esse ser humano, dos dois lados. O Omni Shopper aí, ele está aí para isso, né? Obrigado por estar aqui. Putz, eu que agradeço demais. Obrigado mesmo. Nosso Pricefy Talks aí, eu acho que o episódio 1 foi muito bem conduzido por vocês aí, por nós, né? Eu acho que foi muito bacana. Eu queria convidar aí todo mundo para acessar aí, né? Acessar as páginas aí da Pricefy, para nos seguir lá no Instagram, no LinkedIn, acompanhar a gente depois vai, né, nós vamos colocar no ar o Talks, os 3 aí episódios, para que o pessoal tenha essa visão, né, a visão especialista, a visão do próprio varejista, que é o que sente a dor, né, e vai ser... Estou super ansioso para ouvir um pouco dele também. E depois da gente também, né? De quem entrega a solução, quem pensa nisso, entrega a solução. Porque são os 3 pontos de vista daí que eu acho que complementam essa jornada como um todo, né? E aí eu queria que, né, os nossos aí ouvintes, aí telespectadores, aí o pessoal que nos acompanha, sugerisse novos temas também para a gente lá no Pricefy Talks, que eu acho que é super interessante para a gente poder continuar. E fechar aqui agradecendo a todo mundo, né? Falar que a gente vai aí muito em breve já gravar esse episódio 2 com os varejistas e colocar no ar aí para todo mundo. Então agradeço demais vocês. Estamos aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu.